Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje, matemática, ciências, inglês e religião, certo? Vamos só intensificar um pouquinho, né? Explanar um pouquinho os assuntos e vamos intensificar realmente no Zoom. Então, por isso que é importante todos participarem do Zoom, assistirem a videoaula, fazer atividades de casa, né? E tirar dúvida com a prova, certo? Vamos lá. Assunto de matemática, meus amores, hoje super tranquilo. Na verdade, o matemática é uma revisão que se faz do quarto ano, né? Mas com um pouquinho mais de pimenta. Vamos dizer assim, um pouquinho mais complicadozinho. Mas nada que vocês não possam entender. Vamos lá. Vamos trabalhar hoje com o sistema de numeração decimal. Você sabe que existe unidade, dezena e centena. E por que a prof fala que vai apimentar mais? Porque vai entrar a unidade de milhar e a centena de milhar. Vamos lá. Se eu tenho um quadradinho desse, vamos supor que é uma unidade, certo? Pronto. Se eu tenho 10 desses, 10 dezena, não é isso? Se eu tenho 100, centena. Quanto mais eu vou aumentando, né? Eu vou acrescentando mais o quê? Mais um zero. Só a unidade que não tem zero. É o número dele, é unitário, certo? Vamos lá. Se eu tenho esse número aqui, ó. 4.578, né? Vamos lá? Eu tenho 8 unidades, eu tenho 7 dezena, 5 centena e 5 unidades de milhar. Se eu tivesse mais um número aqui, centena de milhar. O básico é unidade, dezena e centena. Depois daí é tudo de milhar, mas a unidade de milhar, centena de milhar, dezenas de milhar, entendeu? Até chegar a bilhões e infinitos, certo? Então, hoje a gente vai parar nas centenas de milhar. Então, tem unidade, dezena, centena, unidades de milhar, né? Mas eu falo que se tivesse mais um número, seria centenas de milhar. Se a pró pergunta assim, o seguinte, qual é a ordem, né? A ordem vai começar do número 8 para frente. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, e assim sucessivamente, certo? Se a pró pergunta assim, o número 7 está em que posição nessa numeração? Vocês vão me dizer que o número 7 está na dezena. Se é dezena, eu vou acrescentar um zero. Esse número vai se transformar em 70. E em que ordem ele está? Ele está na ordem 2, está na segunda ordem, porque a unidade é na primeira e o 7 está na segunda, certo? Se eu pergunto assim, o 4 está em que ordem? Vocês vão contar, primeira, segunda, terceira, quarta ordem. E se eu perguntar qual é a posição desse número? Quando a pró pergunta a posição, a pró quer saber qual é a variação, que esse número é que valor. Aí vocês vão contar. Aqui, o 8 não tem zero, porque unidade, como a pró falou, é individual. Então, vem 0, 0 e 0. Então, são 3 zeros. Se são 3 zeros, ele é 4.000. Por isso é 4.578, certo? Vamos lá, eu vou mostrar aqui esse quadro para vocês. No Zoom a gente intensifica melhor. Aqui eu tenho, ó, primeira classe e segunda classe. Lembrando que a primeira classe é unidade simples, que é unidade, dezena e centena. E segunda classe são as classes dos milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Pronto. Para vocês não se perderem na atividade, no número, vocês coloquem lá assim, ó. Vai estar lá o número, você já vai decompondo. Unidade, dezena, centena, né? Unidade de milhar, dezena de milhar e centenas de milhar. Pronto, quando a pró perguntar qual é o número, já sabe bem direitinho. Certo, meus amores? Esse assunto está na nossa página, no nosso módulo, na página 6.
Vamos lá agora para a nossa aulinha de ciências. Assunto de ciências também fácil. Lembram o ano passado, né? Mesmo que tenha novato, provavelmente deve ter dado esse assunto no outro colégio. Trabalhamos misturas, lembram? A gente trabalhou misturas, separação de mistura. Esse ano vamos trabalhar com os materiais. O que é isso, Pro? Existem vários tipos de materiais. Se a gente for no nosso dia a dia, a gente tem vários tipos de materiais. A gente tem, eu trouxe aqui, vidro. A gente tem plástico, uma tampinha de plástico. A gente tem madeira, né? A gente tem um metal, que não pode ser nossa chave, alguma coisa desse tipo. Vários, se a gente for olhar assim, a gente no dia a dia a gente tem vários. Tem um óculos, aço, tem de aço, tem um vidrozinho, certo? Então a gente tem vários tipos de materiais. O que é que a gente quer saber nesse assunto, nessa primeira parte? Existe um material que ele é inoxidável. O que é isso? A mamãe deve ter em casa panela de aço, né? Ela é inoxidável porque ela a Pro vai falar que evita, porque na verdade era para não ter ferrugem. Mas, por exemplo, a Pro tem uma panela de aço inox e ela enferrujou, né? Eu fiquei sem saber. Então, assim, era para não oxidar, que a gente fala, era para não enferrujar. Mas tem algumas que enferrujam, mas o normal é não oxidar. Então, quando você fala assim, essa panela é inoxidável, essa panela não tem corrosão e ela não tem ferrugem, certo? Ela não causa ferrugem. Mas os materiais, eles existem várias propriedades. O que são essas propriedades? O material pode ser de condutibilidade, que é aquele material que pode ser elétrico ou térmico. Tem também a dureza do material, tem elasticidade, mas hoje a gente vai parar nesse condutibilidade, certo? Esse assunto está na página 4 do nosso módulo. Ele é dividido de duas maneiras. Ele tem o térmico e ele tem o elétrico. O térmico é aquele que possibilita, né, o calor, né, no caso da panela. A panela ligou no fogo, tem o calor e ela vai o quê? Aquecer o que tem dentro da panela, né? Então ela ela é uma condutibilidade térmica. Já a elétrica, como o nome já diz, é que transmite eletricidade. O que acontece? Nós temos o fio, né? Tem um fio. Só que dentro do fio tem o quê? O cobre. O cobre é condutor de eletricidade. Por que a gente não pode pegar no cobre quando ele estiver na tomada, né? Porque vai dar choque. Né? Por isso que tem o fio plástico. Por que o plástico, né? Vamos falar que aquele material é plástico. Porque o plástico, ele não transmite eletricidade, ele não conduz eletricidade. Por isso que se a gente tiver com plástico, né, ele não conduz eletricidade. A água, gente, a água é um perigo se você estiver descalço, for mexer em eletricidade, porque a água é um condutor de eletricidade fortíssimo. Então, cuidado, principalmente quando vai passar um ferro numa roupa, né? Já ouviu a mãe falar assim, calça o sapato para passar o ferro. Porque pode transmitir energia. A madeira transmite energia? Não. Alguém já ouviu falar que quando alguém está tomando um choque, tem que chegar com um pedaço de pau, alguma coisa para tirar? Porque justamente a madeira não conduz eletricidade. Certo, meus amores? Desculpa. A madeira não conduz, o plástico não conduz, a borracha também não conduz, certo? Então, são alguns materiais que não conduzem eletricidade, certo? No Zoom a gente vai intensificar melhor esse assunto. Vamos para a nossa aulinha de religião. Religião, a apostila de religião. Nosso assunto primeiro de religião, gente, é uma conversa a respeito da criação, né? Mas na criação de que sentido? Estou falando aqui da questão do cristianismo, né? Que estamos nos baseando.
Tem religião que não acredita no que a gente que o cristianismo fala. E aí, independe, cada um acredita no que acha melhor. A gente não vai estar aqui discutindo a religião de ninguém. A gente vai estar falando aqui da religião do cristianismo. Por exemplo, Deus, né, para o cristão, é o Pai Criador. Né? Só que a gente não vê Deus. Por que a gente não vê Deus? Porque Deus é um espírito. Né? Muita gente fala assim, a gente sente a presença de Deus na nossa vida. E qual foi a obra primordial da criação de Deus? Nós, o homem, né? Então, Deus é nosso Pai Criador e Ele criou o homem. Ele criou a imagem e semelhança dele, né? A gente fala assim, Deus criou homem, sua imagem e semelhança. E amar o próximo como a si mesmo também. O que é isso? Deus criou. Então nós somos espírito? Não. Ele criou a gente para ser conduzido, né, com as experiências boas, experiências positivas, né, de Deus, as coisas boas. E aí na nossa apostila tem: Deus é o nosso Pai, nosso Criador, Ele nos ama como filho. Por isso Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não é que a gente seja parecido com Deus no corpo, né? Deus não tem corpo. Ele é o espírito. Nós somos parte mais importante da criação e para nós, Deus criou todas as coisas tão belas. E o ser humano, ele se diferencia, né? Deus criou os animais, criou, mas a gente se diferencia dos animais porque nós somos dotados de dons. Dons são os presentes que Deus nos deu. Né? Ele deu nossa inteligência, nosso raciocínio, né? Deus deu nossa vontade, Deus dá o livre-arbítrio para a gente fazer as coisas, entendeu? E o animal não tem, né? Se a gente deixar o animal lá preso, só dar comida a ele na hora que a gente tiver vontade, o animal vai comer, vai reclamar, né? Latindo através do latino que a gente fala, mas ele vai ficar ali. E a gente não, nós temos vontade própria, certo? Dom é a mesma coisa que um presente, né? Pode ser, qual é a essência de Deus? Consciência, vontade, liberdade. E Deus, falar que a gente tem imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Ele, como eu falei. No amor, na bondade, na compreensão. Certo, meus amores? No Zoom a gente intensifica mais. Vamos lá para a última matéria de hoje. Inglês. Vamos lá. Inglês, vamos começar pela página 13. Né? E aí nós temos aqui uma rotina. My daily routine. Que isso, Pro? Minha rotina diária. Todo mundo tem uma rotina, mesmo que não fique no papel escrevendo, né? Minha rotina hoje, tal. Mas todo mundo levanta, todo mundo toma um café, toma um banho, escova os dentes. Isso tudo, gente, é uma rotina, porque a gente faz isso todos os dias. Pode não ser na mesma ordem, né? Mas a gente faz isso todos os dias. Tem gente que faz certinho, no mesmo horário. Acorda às 6 da manhã, toma um banho, 7 horas já tá tomando café, 7h30 já tá saindo pro trabalho. Tem gente que certinho ali nos horários. A Pro não. A Pro é um pouquinho bagunçada nos horários, até por conta da bebê. E aí tem dia que a Pro acorda cedo, tem dia que a Pro acorda tarde. Mas a Pro também tem uma rotina. E vocês também, hoje, desde que começaram as aulas, vocês vão ter uma rotina, não é isso? Vai ter que acordar. E tem gente que vai começar a sua rotina logo cedão de manhã. Mas vocês têm a rotina de entrar no Zoom, que hora? 3 horas da tarde. Isso aí vai ficar até terminar essa pandemia. Vocês vão seguir essa rotina, certo? E aqui a gente vai ter nessa página 3 um diálogo. E a gente tem assim: tem uma menina se levantando da cama. E a gente vai falar aqui, get up. Levantar. Então ela levanta. Depois tem, cadê ela aqui? Have breakfast. Lembra? Breakfast, tomar café. Depois ela vai, go to school. Indo para a escola. Depois que ela vai para a escola, que acaba a aula,
have lunch. Lembrando que esse lanche não é lanche. É o que? Almoço. Depois, ó, do your homework. Isso aqui do your homework é trabalho em casa. Então, o que é que ela vai fazer? Vai fazer o dever de casa. Se fosse a mamãe ia fazer o que? A faxina da casa, limpar, botar, terminou o almoço, vai lavar os pratos. Tudo isso é uma rotina. Aí tem play. Play, todo mundo já sabe, né? Jogar, brincar, alguma coisa desse tipo. Pode ser play. Watch TV. Cadê? Watch TV, eu vou perguntar aqui, né? Assistir televisão. Então, ela vai ter aquele tempo de assistir televisão. Depois, have dinner. Vai jantar. E go to bed. Deixa eu ver se eu tenho aqui go to bed. Não. Go to bed é deitar para dormir, certo? Então, ela tem uma rotina, tem um horáriozinho, tudo direitinho. Vocês também têm uma rotina. Pronto, meus amores? Como a Pro também tem a rotina de gravar a videoaula para vocês, certo? Por hoje é só. Um beijo, fique com Deus e até amanhã. Ou melhor, até hoje no Zoom.